Pessoal, tudo bem? Sou Misael, faço parte aqui da matéria de ELT 7019 do curso de pós-graduação, do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Essa matéria é Inteligência Artificial Aplicada e esse aqui é um estudo, um caso de uma aplicação de uma rede com integração no CLP S7 em 1200 da Siemens. A ideia é fazer a neutralização de pH para um descarte de uma água de processo utilizado aqui na empresa onde eu trabalho, como ela tem processo químico, participação em processo químico, ela vem com o pH fora do normalizado para a gente poder descartar. Então, para isso eu preciso ela estar entre 6 a 8 ali, o ideal é sempre 7, né, pH neutro, para a gente poder fazer esse descarte na rede de esgoto. Então, eu tenho aqui uma ideia do que é o fluxograma. Então, eu tenho uma cisterna aqui da água bruta que vem do processo, eu tenho uma bomba de recalque, uma válvula solenoide e um reservatório menor, porque é mais fácil trabalhar com recirculação dosando ácido de soda para trabalhar com pH num tanque menor do que num tanque maior com volume muito maior. E esse cara aqui é o esgoto de estudo. Bom, esse aqui é o fluxograma de funcionamento. Vamos para a rede. Então eu começo instalando o Snapset, que é a biblioteca que eu vou usar para comunicar. Defino os parâmetros da comunicação do CLP, então esse é meu IP, o rack, o slot dele. Inicio aqui uma comunicação informando, né, os parâmetros ali, qual que é o IP, o rack dele, vai trabalhar como client. Imprimo aqui então qual que é o status do CLP nesse momento aqui. E enfim, começo aqui a parte da rede propriamente dita. Então eu importo o dataset primeiramente, estou usando o Pandas. O dataset foi eu que montei por já conhecer qual que é a característica do problema. Conhecendo a característica do problema, também trouxe a vantagem de não precisar de uma análise exploratória tão grande, tendo em vista que além de conhecer o problema, eu montei o dataset já conhecendo as variáveis e quais seriam suas respostas, então ficou mais fácil. Então eu exploro o dataset, trago aqui algumas... eu uso o Pandas aqui para trazer algumas informações dele. Então, por exemplo, quantas colunas eu tenho, quantas linhas, que tipo de variável eu tenho em cada coluna dessa, qual que é o nome que está em cada um desses cabeçalhos. Então eu separar até aqui são as entradas do meu sistema, que são os níveis, né? Nível de cisterna, níveis do reservatório. E as minhas saídas são bomba, solenoide, dosadora e a válvula de esgoto. Aí eu tenho aqui, trago uma prévia, né, das primeiras 5 linhas, o que eu tenho em cada um dessas informações. Elas são todas binárias, né? E aqui eu trago algumas informações gráficas desse dataset aqui, apenas de visualização para a gente poder enxergar melhor, como por exemplo a variação do pH. Vejo que eu tenho 2.475 linhas, então ele acabou comprimindo aqui, colocando 2.000 informações dentro desse gráfico aqui, mas a gente vê que ele sai de 1 a 14, né? E aí ele faz a variação dele. Aqui é minha bomba de recirculação, trouxe apenas uma variável antes para a gente visualizar. Que a gente percebe o seguinte, que a bomba de recirculação ela fica 28% em 1 e 71% do tempo em 0, ou pelo menos nessa quantidade estreita de dados. Então significa que eu fico mais tempo preenchendo esse tanque menor do que propriamente recirculando ele aqui. Deixa eu voltar aqui. Então esse aqui é um boxplot dos valores de pH também, apenas, né, os valores. E aqui eu trago, né, a minha rede. Então vou usar aqui sklearn, né? Então o que eu trago? Trago meus dados de treino. Meus dados já foram importados lá em cima, então eles estão trazendo aqui, ó. Os dados já estão aqui. Faltou importar o Pandas. Aí eu instalo os dados, eu vou vir dando executar em todos aqui para não dar erro lá na rede.
o gráfico. Então aqui na parte de treino, o que eu tenho? A parte do X, que são as minhas entradas, o Y são as minhas saídas. Eu estou usando um normalizador, um standard, aqui um standard scalar, que ele pega uns dados e ele leva em consideração a média e o desvio padrão deles para que não fique tão dispersos. Estou com duas camadas ocultas, com 64 neurônios a primeira camada, 32 na segunda. Estou utilizando a função ReLU como função de ativação. Aqui no modelo estou usando o otimizador ADA e a função custo, o MSE. Estou usando 200 época e o batch size 32. Então a cada interação de cada época eu uso 32 informações de dados, né? Então vamos treinar ela aqui. Aguardar um tempinho aqui. Então vamos ir vendo aqui as interações. Já não sei se vai mudar muito mais essa função custo aqui. E vamos analisar lá na resolução do problema. Beleza, temos a função 0.010 de MSE. Vamos ver como que vai se comportar lá. Então aqui eu vou informar qual que é a DB que eu vou me comunicar. Então tem a primeira DB, a DB de número 1 e o tamanho 47. Se a gente for lá no CLP, envia dados rede neural, tá aqui, ó, começa em 0, termina em 46. Coloca um byte a mais porque tem a byte de terminação lá. Então vamos executar esse cara aqui. E aqui é a minha função principal. Então o que eu faço dentro dela? Eu tenho aquela minha DB de interface, eu recebo os dados dela e guardo nessas variáveis aqui. Eu faço um print só para saber se estou recebendo eles e coloco dentro desse array. Dentro desse array eu tenho uma função aqui que eu vou testar ela com os valores que eu estou recebendo do CLP. Então eu faço a transformação, eu tenho a inversão, fazendo uma matriz inversa, e por fim ela me retorna dentro dessa variável os valores que a rede processou e guardou dentro de cada uma delas. Eu vou receber um array e então eu pego dentro dela a posição de cada um deles aqui e faço um escalonamento. Se for menor que 0,5, o nível lógico é 0, porque eu estou tratando com variáveis binárias e instrumentos binários on-off apenas. E se for maior que 0,5 eu tenho 1. Então vamos executar esse pedaço do código. O código já está rodando e a gente pode ir para o CLP. Então aqui está a minha HM. Então vamos iniciar o nosso processo, imaginando que o nível dessa cisterna comece a encher. Então comecei a encher ele. Percebemos aqui que já ligou a bomba de recalque e abriu seu solenoide. Vai passar um tempo e esse nível mínimo aqui vai encher. Então, opa, desculpa, esse cara está vazio, ele não pode trabalhar ainda, né? Não tem como encher um depois o outro, né? Então encheu de baixo, passou mais um tempo, o de cima vai encher. Então encheu, desliga-se esses caras, liga a recirculação e eu começo a dosar ácido. A gente começa a dosar ácido para elevar o pH. Veja que o meu pH agora está em 0. Então vamos imaginar que ele está recirculando aqui, passou um tempo, essa dosagem começou a fazer efeito na minha solução e acabei dosando demais, fui lá para 10, por exemplo. Então fui lá para 10, ele trocou, porque agora ele vai dosar soda, então eu preciso diminuir o pH. Então vai passar aí mais um tempo, a gente vai colocar aí um pH 7, vamos imaginar que ela chegou ao final. E aqui é a única função que eu tenho dentro do meu CLP. Deixa eu só não perder aqui. Eu conto um tempo aqui para ter certeza aqui, ó. Ele, se tiver entre 6 e 8, ele conta 15 segundos e libera o esgoto. Quando esse bit sobe, a gente desliga todo mundo aqui, ó. E a válvula de esgoto abre para poder esgotar todo esse tanque aqui, que eu sei que eu posso liberar para o esgoto. Então vai passar um tempo, o nível superior vai esvaziar, esse cara aqui vai esvaziar também, e esse pH aqui, como vai ficar zerado, ele também tende a zerar.
porque não vai ter mais nada de água passando aqui, né? Então ele zerou. Então a gente percebe que voltou tudo de volta. Ó, como aqui está cheio, ligou a bomba, ligou a válvula, começa a encher esse cara de volta. Se por acaso acaba o reservatório, desliga todo mundo. E sei lá, se a pessoa traz manual também ali e deseja encher manual esse tanque, o processo continua novamente. Então se eu tenho lá um pH 7, já é o suficiente para ele começar a contar aqui e liberar o esgoto para nós depois de 15 segundos. Ok, pessoal, então era essa aí a ideia. A rede está rodando aqui ainda. Então esse foi o nosso projetinho final.